Muito obrigado por assistir a esta curta apresentação. Vamos nos focar no módulo de imobilizado. A gestão de imobilizado é essencial para o bom funcionamento e controlo patrimonial da sua empresa. Com o ERP Software de Gestão de Imobilizado em FRAP, pode controlar todo o ciclo de vida dos bens da sua organização de maneira eficiente e conforme as regras do SNC. Com este módulo, pode registar e gerir fábricas dentro da empresa, atribuindo bens a diferentes localizações e centros de custo, proporcionando uma visão detalhada e simplificada da localização e estado dos seus ativos. O sistema simplifica também a gestão de transferências, reparações, melhoramentos e alterações de localização do imobilizado. Desenvolvida de forma a obter o máximo rendimento, oferece a partir do momento em que se registra a ficha do bem, todo um controlo automático de processamentos de amortizações, revalorizações legais, revalorizações livres, imparidades e histórico do património da empresa. Principais vantagens: grande facilidade de utilização, permitindo inserir, alterar e eliminar fichas de bens. Processamento automático de amortizações, reintegrações e reavaliações. Integração com módulo de contabilidade. De forma simples e eficaz, são registadas automaticamente na ficha do bem todas as alterações ocorridas. Impressão simples e rápida dos mapas legais, fiscais. Informação consolidada para uma correta política de investimento. Flexibilidade na análise da informação gerada por via da exportação. Aumento da produtividade. Para isso, é necessário definir com o auxílio do nosso Departamento Técnico da InfoRap algumas regras de funcionamento, tabelas e parametrizar o módulo. Esta aplicação permite-lhe fazer a gestão dos vários tipos de imobilizações, desde a aquisição, passando pelas amortizações e reavaliações até ao seu abate. Tem disponível ainda um processamento alternativo de amortizações, que, em conjunto com uma avaliação extra-contabilística, lhe permitirá ter uma visão económica, para além da fiscal, do estado do seu imobilizado. A contabilização é automática para todos os movimentos, sendo ainda possível contabilizar as amortizações ou por cotas mensais ou pela cota anual. Na imagem principal, além das vistas por tipo de imobilização, tem a possibilidade de configurar outras mais de acordo com as suas necessidades. Deverá começar por definir no ficheiro da aplicação o modo como pretende que a aplicação funcione e quais os automatismos a definir. Se pretende ou não ligações automáticas à contabilidade, ficheiro da aplicação. Definição de operações para a movimentação de valores, tabela de operações. Contabilização automática. Em seguida, deverá preencher as várias tabelas, que irão permitir o enquadramento dos bens, não só dentro da empresa como também fiscalmente. Tabela de divisão de grupos, classificação. Tabela de numeradores. Nesta tabela definirá o número inicial de inventário para cada GR, UP do SNC, bem assim como as contas a movimentar nas várias operações. Tabela de locais. Deverá atribuir um código numérico a todos os locais onde se encontram a funcionar os bens imobilizados. Tabela de classificação. Deverá preencher esta tabela de acordo com a tabela em vigor para o enquadramento fiscal dos bens imobilizados. Tabela de utilização livre. Utilize esta tabela para enquadrar os bens imobilizados segundo o critério que considerar necessário à sua gestão. Tabela de centros de custo. Esta tabela é comum a todas as aplicações, e nesta será acedida quando estiver a criar ou editar um cadastro. Tabela de coeficientes de atualização monetária. Esta tabela é utilizada tanto nos abates como nas reavaliações. Estes coeficientes deverão ser atualizados anualmente de acordo com as tabelas fiscais. Tabela de diplomas. Deverá criar nesta tabela os diplomas que regulamentam as reavaliações que utilizou ou que venha a utilizar. Tabela de mapas. Serve esta tabela para especificar não só os modelos oficiais obrigatórios, como também os bens que neles devem figurar. Poderá agora editar ou criar, cadastrar os bens que constituem o seu imobilizado. Identificação. Classificação. Métodos de amortização. Regimes de amortização. Aquisições.
Amortizações. Reavaliações. Processamento de amortizações. Processamento de reavaliações. Processamento de abates. Geração de movimentos para a contabilidade. Estão disponíveis vários mapas fiscais, através do gerador de relatórios. Amortizações. Reavaliações. Mais e menos valias. Estão ainda disponíveis outras funcionalidades. Amortizações económicas. Avaliação patrimonial. Inventariação. Na imagem principal, clicando nos botões, poderá criar ou editar cadastros de bens. Tem acesso aos processos automáticos. Alterar ou criar vistas personalizadas. Integrar os movimentos do módulo de contabilidade. Imprimir mapas oficiais. Na opção Configuração da aplicação, define se a contabilização das amortizações será por cotas mensais ou pela cota anual. Deverá indicar o mês de paragem previsto, caso pretenda que a cota mensal respectiva não seja ventilada na contabilidade. Facilita a introdução dos dados em fase de carregamento de histórico. Diário a lançar na contabilidade pelas amortizações. Tabela de operações. Indica o tipo de movimento que se segue e que será representado pelas seguintes letras: A. Aquisição. B. Abate. R. Reavaliação. T. Transferência de imobilizações em curso. U. Utilização de provisões. Registro cadastral. O código é constituído por duas partes distintas, sendo a primeira o grupo a que pertence no SNC e a segunda o número de inventário, sequencial automático ou não, de bem. De notar que dentro do mesmo grupo do SNC, o número de inventário é único, estando este definido na tabela de numerador de bens. Serve este código para relacionar determina dos bens que têm a sua razão de existir em função de outros bens já existentes. É por exemplo o caso das grandes reparações e beneficiações, provisões para investimentos financeiros, etc. Estão previstos 4 tipos de imobilizado. Ativos revertíveis. Locação financeira, se locatário. Locação financeira, se SOC.leasing. Normal, não incluídos nos tipos anteriores. Deverá especificar se o bem foi ou não adquirido em estado de uso. Este campo deverá ser preenchido nos seguintes casos: bens adquiridos em estado de uso. Bens avaliados P. Efeitos de abertura descrita. Grandes reparações e beneficiações. Obras em edifícios alheios. Bens a reavaliar que se encontrem totalmente amortizados. Ativos revertíveis, devendo neste caso, representar o período de concessão. Bens em locação financeira, representando neste caso, o período do contrato de locação. Deverá enquadrar o bem na classificação fiscal expressa pela tabela de classificações. Deverá indicar o mês de paragem previsto, caso pretenda que a cota mensal respectiva não seja ventilada na contabilidade. Esta indicação sobrepõe-se ao mês de férias indicado no ficheiro da aplicação. De notar que a cota mensal será neste caso igual a 11 da cota anual. Deverá indicar a localização do bem na empresa, recorrendo à tabela de locais. Registará a data em que foi feita a última inventariação. Sempre que proceda a uma inventariação, este campo será atualizado automaticamente. Nesta opção acederá à tabela de centros e naturezas de custo, aos quais deve atribuir ou distribuir a utilização do bem. Os movimentos de aquisição devem ser introduzidos acedendo ao separador. São aceitos 3 métodos de reintegrações. Método das cotas constantes. Método das cotas degressivas. Outro método devidamente autorizado. Poderá optar pelos 2 regimes de amortizações. Anual. Duodécimos. Se optou pelo regime anual, significa que irá proceder à amortização da cota anual logo a partir de um ano, independentemente do mês em que foi adquirido o bem. Significa também que, em caso de abate, as amortizações efetuadas nesse exercício não serão consideradas custos para efeitos fiscais.
Se, por outro lado, optou pelo regime de duodécimos, então só serão processadas as cotas mensais a partir do mês de entrada em funcionamento, e em caso de abate só serão considerados custos para efeitos fiscais, as amortizações correspondentes aos meses em que o bem se encontrou em funcionamento. Existem duas taxas de amortização, uma fiscal e outra contabilística, de modo a permitir não só praticar taxas fora dos limites fiscais, como também obter no final do exercício total não aceito fiscalmente como custo. Se utilizar o método das cotas degressivas, estas taxas serão afetadas do fator multiplicativo correspondente ao período mínimo de vida útil do bem. Nos ativos revertíveis ambas as taxas serão calculadas do mesmo modo, tendo em conta o período mínimo de vida útil e período de concessão. Tanto as amortizações como as reavaliações são calculadas automaticamente, mas podem ser introduzidas manualmente, procedimento útil na fase de carregamento de dados históricos, acedendo a um respectivo separador. Movimentos. Movimentos de aquisição. Só é permitida a introdução de novos movimentos de aquisição, enquanto o bem não iniciar o processo de amortizações. O somatório dos valores dos movimentos constitui o valor do bem que irá ser amortizado. Movimentos de amortização. Neste separador do cadastro, poderá não só visualizar os movimentos de amortização, como também os introduzir. A introdução manual revela-se útil numa fase de carregamento de dados históricos, podendo neste caso introduzir um único registro com as cotas acumuladas dos anos decorridos até ao exercício em que começar a funcionar com esta aplicação. Movimentos de reavaliação. Neste separador do cadastro, poderá não só visualizar os movimentos de reavaliação, como também os introduzir. A introdução manual revela-se útil numa fase de carregamento de dados históricos, devendo neste caso introduzir tantos registros quantas as reavaliações aplicadas ao bem. Processamentos. Processamento de amortizações pode ser desencadeado pela mudança de data ou a pedido, acionando o botão respectivo. Se a contabilização for por cotas mensais, não lhe é permitido alterar a data saltando meses. Ao mudar de ano, são processadas automaticamente as amortizações para o novo ano. A pedido, poderá selecionar os bens que pretende amortizar. Processamento de reavaliações. Antes de proceder à reavaliação, deverá atualizar a tabela de coeficientes e indicar, nos cadastros dos bens que se encontrem totalmente amortizados e que irão ser reavaliados, o período de vida útil esperado. Processamento de abates. Este processamento não só é utilizado para abates propriamente ditos, como também transferência de imobilizações em curso e utilização de provisões. Geração de movimentos para a contabilidade. Mapas fiscais. Mapas de reavaliação. Mapa de mais e menos-valias. Outras funcionalidades. Amortizações económicas. Processam-se da mesma forma que as amortizações fiscais. Avaliação patrimonial. A avaliação patrimonial extracontabilística permite-lhe atualizar periodicamente o valor real de mercado dos seus bens imobilizados. Inventariação. Esta opção servirá, entre outras coisas, para controlar a existência dos bens bem como a sua localização nos vários locais da empresa. Caso tenham interesse em implementar este módulo, poderão solicitar uma proposta ao Departamento Comercial, para a aquisição ou subscrição do mesmo e para a implementação técnica associada a este módulo. Muito obrigado.